mas eu não vejo ele como um cara de direita, conservador. É um cara de centrão, centro-direita, defende as liberdades, bate muito no MST porque é fazendeiro, né? Sabe da importância da propriedade privada. O Caiado, como o Timóteo disse, todo mundo sabe, está sendo bem na segurança, é um gestor interessante, porém na pandemia foi totalmente autoritário. Entre o candidato Tarcísio, que para mim sempre foi de esquerda, sempre foi um cara que nunca ligou para nada disso e que nasceu dentro do governo Bolsonaro, e o Caiado, eu ficaria com o voto útil. Se me desse vontade de sair da minha casa no dia da votação, eu iria lá e votaria no Caiado, sem dúvida nenhuma. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, definiu com assessores o slogan de sua pré-campanha à presidência da República: coragem para endireitar o Brasil. Caiado dispensou a contratação de um marqueteiro para iniciar sua corrida ao Palácio do Planalto. Ele definiu a frase e a estratégia preliminar com seus auxiliares mais próximos e profissionais ligados à União Brasil. Segundo interlocutores do governador, a escolha do slogan busca acentuar duas características suas: coragem para o enfrentamento dos problemas, como a crise de segurança pública, e a disposição para endireitar no sentido de consertar o país. Para esses auxiliares, Caiado tentará ressaltar que não é direita de modinha, é mais uma voz ativa no campo conservador, sem radicalismo. Quando o cara fala sem radicalismo, é bufa frisa então. Desde o começo de sua atuação política na década de 80, Caiado pretende lançar a pré-campanha no dia 4, na capital baiana, em cerimônia na Assembleia Legislativa, que vai receber... eu acho que só vai ser na Assembleia, no caso. Que vai receber o título de cidadão baiano, comenda 2 de julho também. A ideia de aproveitar sua viagem à capital baiana faz parte de uma estratégia para ampliar sua visibilidade no Nordeste, considerado um reduto eleitoral do presidente Lula. Olha, o Caiado, de fato, desde 1980, ele vem enfrentando o Foro de São Paulo. O Caiado, enquanto deputado federal, fez discursos fortíssimos, antigos discursos, contra o MST, contra o Foro de São Paulo, contra a esquerda, contra o socialismo. Eu me recordo que em 2015, 2014, acho que até antes, quando eu comecei a trabalhar com política, um dos poucos caras que eu via no cenário nacional como direita era o Ronaldo Caiado, que também eu não sabia, né? Mas naquele momento, os únicos que criticavam, faziam discursos fortes, incisivos contra o MST, era o Caiado e o pai do meu amigo Aleluia, o José Carlos Aleluia. Eu não lembro de nenhum outro deputado esculhambando Fidel Castro no parlamento. Por favor, ouvinte, que me acompanha aqui no YouTube, ou você que está na rádio aí, mande uma mensagem de voz se eu estiver errado, se você se recorda de outro parlamentar que também fazia essas denúncias. Porque eu lembro só do Caiado e do Zé Carlos Aleluia. Não de modinha agora, depois da era Bolsonaro, muito, muito antes, quando o Bolsonaro ninguém sabia quem era o Bolsonaro. O Caiado falava de Foro de São Paulo, de Fidel Castro, contra o socialismo. O José Carlos Aleluia. O Zé Carlos Aleluia dava entrevista no Terça Livre, logo no começo. Lá em 2014, quando o Terça Livre transmitia lá naquele negócio do Google, tinha nem live de YouTube. E eu só lembro dos dois, não lembro de nenhum outro deputado. O Assemineto, ele era deputado federal, mas não fazia esse tipo de posicionamento. O discurso que ele fazia no parlamento, na Câmara de Deputados, era antipetismo, mas um antipetismo do ponto de vista contra a corrupção somente, exclusivamente, e os problemas de gestão, financeiros, econômicos. Ideológicos, só o Aleluia e o Caiado. Óbvio que depois o tempo passa, a gente vê o Caiado falando, primeiramente, que me deixou muito entristecido, foi o Caiado falando sobre armamento. Isso foi anos atrás, antes da pandemia, o Caiado dizendo que não é tão simples assim, a gente não deve liberar assim, eu sou armamentista, mas porém, entretanto, e para mim, eu não sou anarcocapitalista, mas eu defendo a ampla liberdade no quesito arma de fogo para o cidadão de bem. Ampla liberdade. Eu sou como o meu amigo Fabrício Rebelo e o Benê Barbosa, no padrão, nos moldes texanos e da Flórida, nos Estados Unidos, de vários outros estados, sem nenhuma burocracia, para o cidadão de bem. Eu acho que o mínimo é um certificado ali, de antecedentes criminais, o resto nada de curso. Eu sou a favor desse sistema.
Aí o Caiado dificulta muito. No discurso dele, ele já fez várias vezes dizendo que não é bem assim, papai. Aí eu já fiquei pé atrás, não é essas coisas todas. Aí veio a pandemia e a gente viu, né? O que ele fez na pandemia, o que ele defendeu de obrigatoriedades como a vacina, a máscara, né, a cueca facial, distanciamento, o fechamento do comércio, já como governador, articulou para puxar o tapete do Bolsonaro lá em 2020 também. As pessoas não se esqueceram, naquele momento que a esquerda, que o PT, que o MBL, todos estavam se unindo em prol das pautas totalitárias de controle no Brasil, estava lá também o Caiado. Então, já disse para você dois pontos importantes aí, que mostra o Caiado como um centrão. No passado, eu tinha até como expliquei para você, não vou dizer carinho, mas uma estima, uma atenção. Hoje eu vou dizer para você, só se o Caiado mudou radicalmente, ou também pode fazer um discurso eleitoreiro. Mas eu não vejo ele como um cara de direita, conservador. É um cara de centrão, centro-direita, defende as liberdades, bate muito no MST, porque é fazendeiro, né? Sabe da importância da propriedade privada, né? Dos produtores rurais, mas passando isso também, é mais um deputado. São 9h11. Vanessa, o que você acha? Timóteo, eu concordo com tudo que você falou. Assim, diante das opções que a gente tem hoje no Brasil, eu enxergo o próximo presidente da República uma figura do centrão, semelhante ao Caiado mesmo, né? E o problema são as opções que se aventam hoje. Dentre todas, sem dúvida, o Caiado tem um serviço prestado em um ponto que é um ponto de coalizão e questão grave, que é a criminalidade. Lá no seu estado, hoje o estado de Goiás é uma referência, inclusive, à questão de propriedade de terra, que é algo que está preocupando muito os produtores rurais do Brasil inteiro. E ele tem esses resultados práticos, pragmáticos. Entre o pragmatismo do Caiado e o do Tarcísio, eu ficaria com o do Caiado, certo? Talvez fosse o voto útil que eu desse nessas eleições, mas não um voto, obviamente, conservador ou para alguém que eu acredite, né? Para alguém que eu saiba que vai mudar o Brasil ou que tem algum viés aí conservador. Tem pontos muito relevantes em um candidato que eu olho, que é a questão do que ele fala sobre as liberdades. E isso que você toca aí do armamento civil é algo, para mim, que é ponto base. Armamento civil, aborto e questões de educação, para mim, são ponto base que eu olho para avaliar um possível candidato. Foi o ponto também do qual me fez, ali, em uma certa época, repudiar o convite do Bolsonaro ao próprio Moro, que tinha um serviço prestado à nação, para ser ministro da Justiça. Como é que você bota um ministro da Justiça desarmamentista? Isso não faz o menor sentido para mim. A mesma coisa seria uma dor, né? No caso, votar em um presidente da República desarmamentista. Para mim, seria uma dor. Mas não será diferente, não terá nada melhor em 2026. Infelizmente, a direita foi destruída pelo bolsonarismo e vão sobrar pouquíssimas opções. Entre o candidato Tarcísio, que para mim sempre foi de esquerda, sempre foi um cara que nunca ligou para nada disso e que nasceu dentro do governo Bolsonaro, e o Caiado, eu ficaria com o voto útil. Se me desse vontade de sair da minha casa no dia da votação, eu iria lá e votaria no Caiado, sem dúvida nenhuma. Eu, até então, mantenho o churrascão marcado na eleição do próximo ano. Não, na eleição... Inclusive para deputado também, vou dizer bastante sincero. Eu acho que só para governo que é a Raíssa Soares, o resto... Eu posso falar um negócio aqui muito sério para você. Eu não sou a favor do voto, de não votar para deputado. Eu acho que o voto que a gente dá mais relevante é o voto deputado. Porque deputado federal, estadual e senador. Porque como que a gente vai cobrar, né, um representante na Casa Legislativa se a gente não deu a nossa contribuição e não votou em nenhum representante? Então, para mim, é uma questão, é a representação direta do povo.
É o principal voto que o cidadão deve dar. E deve dar no menos pior. E deve, inclusive, na minha opinião, declarar e cobrar aquele candidato que ele votou, virar um calo no sapato do candidato. O candidato não quer voto? O candidato não quer voto? Então, pronto, você dá o voto em troca das suas pautas. E cobra esse cidadão, e faz barulho, e enche o saco. É o papel do eleitor. Agora, o voto para o executivo, se você tem uma casa legislativa consolidada, o voto no executivo é irrelevante, porque o executivo não vai trabalhar com uma casa legislativa consolidada. Esse é o grande ponto aqui da questão. O brasileiro faz o inverso. O brasileiro se preocupa em quem será o presidente e dá o voto dele, da casa legislativa, a qualquer Zé Ruela por aí. Ao primo que vota junto com o PT e diz que não é petista. É muito pior você dar o seu voto de deputado federal para o seu primo, que vota junto com o governo Lula, e votar no Bolsonaro, do que você não votar e dar um voto em um deputado que vai trabalhar a favor da direita. Eu falo na época de 2022, porque hoje, na minha opinião, votar em bolsonarista é a mesma coisa que votar em petista. São 9h16. Também para comentar este assunto, está conosco o querido Pablo Sonati. E aí, Pablo, o que você acha do Caiado? Bom dia, Timóteo. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos que estão acompanhando a Brado. O que eu tenho que dizer para o cidadão brasileiro é o seguinte: voltamos ao que o Brasil sempre foi antes do Bolsonaro. A gente tinha esse teatro das tesouras, políticos que prometiam várias coisas, a gente acreditava, eles não cumpriam nada, e o Brasil sempre foi esse, sabe, um carro patinando na lama. Com o Caiado é a mesma coisa. Tanto o Caiado, o Tarcísio, o Zema. O Caiado tem ações boas, como o Timóteo mesmo disse, se mostrava uma pessoa mais capitalista, do modo libertário, só que o que eu acho muito estranho em todas as pessoas que entram na política é que elas entram com o mesmo discurso, mas quando chega no poder, passa por cima de tudo aquilo que prometeu. O Caiado, como o Timóteo disse, todo mundo sabe, está sendo bem na segurança, é um gestor interessante, porém na pandemia foi totalmente autoritário, absurdo. E mais uma vez, para vocês terem uma ideia, que o interesse, a ganância, sabe, o poder está acima de tudo na cabeça dessas pessoas, é que em plena pandemia, parece que a maioria dos governadores do Brasil se uniram a um sistema ditatorial para tentar derrubar o Bolsonaro. Eles viram, talvez, o Bolsonaro é muito forte, nunca mais vai sair. Pensaram assim. Então vamos aproveitar essa pandemia para se unir com pessoas da esquerda, com pautas da esquerda, para tentar derrubar o Bolsonaro. Aí você já vê como são os nossos governantes. Então, se o Caiado tem uma pauta interessante em relação à saúde, à segurança, está fazendo um serviço muito bom em relação à segurança, para o futuro do Brasil, para quem espera que o Brasil seja um país grande realmente, ele não vai mudar em nada. Ele pode até ter um discurso ideológico como o Bukele, como o Milei, mas o que eu vi até hoje nele é que por ganância, por poder, ele passa por cima de todas as pautas. Sem contar que essa semana ele meteu o pé na lama, falando que pautas de impeachment dos ministros do Supremo não estão em jogo, não deveriam ser impeachmentados. E esse é um dos maiores anseios do povo brasileiro, impeachment de ministro do Supremo. E ele acabou dizendo essa semana que não precisa. Então é isso. Talvez a gente tenha que entender que depois do Bolsonaro, o Bolsonaro de 2018 até 2022 ali, não esse de hoje, mas depois do Bolsonaro, a gente tem que entender que o Brasil vai ter que dar uns passos para trás, tirar o Lula, tirar o PT, acabar, porque eles estão destruindo o Brasil, e isso vai refletir justamente na boca das pessoas, como eu digo, na boca em relação ao alimento. Então, tira o Lula e depois a gente começa a remar tudo de novo, porque uma mudança drástica agora em 2026, pode esquecer.
Ô, rapaz, que é isso? Não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.